Olá, antes de começar o conteúdo desse vídeo, eu preciso te dizer que talvez você se incomode com tudo que for dito aqui, né? Com tudo que será dito aqui. Mas se isso acontecer, isso vai mostrar, isso prova que você não está pronto ou pronta para a mudança que você quer na sua vida. Agora, se mesmo assim você quer acompanhar esse vídeo, então continue comigo. O tema aqui, o tema principal desse vídeo é responsabilidade. Ou seja, assumir a responsabilidade de tudo que acontece com você, né, na sua vida no geral. Isso é algo tão básico, mas tão básico, né, que todo mundo fala. Vários profissionais que fazem vídeo no YouTube falam sobre isso. Vídeos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal também falam algo tão básico, mas por ser tão básico, as pessoas, isso passa batido, né? As pessoas não ficam atentas a isso. Por isso eu vou aqui reforçar um pouco mais, mas dando 3 exemplos bem resumidos de atendimentos que eu fiz. No caso, eu fiz os 2 atendimentos e um eu nem cheguei a fazer. Eu acho que esses foram os únicos casos que não foram bons no atendimento, não houve resultados. Mas eu vou explicar para você agora a razão disso. Primeiro vou contar o caso de um homem que eu atendi, né? Mas bem resumido, não vou entrar em detalhes, nem falando o nome dele e nem os detalhes do motivo pelo qual ele me procurou. Mas basicamente, ele era um homem fechado para curas, né? Por isso ele procurou ele tentou vários terapeutas, várias técnicas. E ele me falou, né, que não teve resultados com nenhuma. Ele dizia que as pessoas prometiam muito, entregavam pouco, que as técnicas não serviam para ele. Eu já estava meio estranho assim, quando ele estava me contando, mas mesmo assim eu decidi atender ele, né? Aí no caso, o problema dele ainda era algo fácil de se resolver, que era a dependência emocional. Geralmente esses problemas de dependência emocional são coisas, são rejeição, são abandono, que você passou na infância, né, com seus pais ou com outras pessoas. E quando você limpa isso, essa dependência se dissolve, muda, né? Só que ele era tão fechado que ele dificultava o trabalho. E eu acredito que ele fez isso com os outros profissionais também, né? Quando eu perguntava sobre a vida dele, sobre se ele passou situações ruins assim, né? Ou traumáticas, ou de rejeição, de abandono, ele simplesmente dizia que não, que tudo correu bem, que não aconteceu nada na vida dele. Coisa que é impossível para ele estar desse jeito, ter esse problema de dependência. Com certeza ele passou por algo, né? Ele é o tipo de pessoa que ele se esforça muito pelos outros, faz tudo por elas, mas se espera que elas façam o mesmo por ele, né? Ele se esforça mais, ele entrega muito e recebe pouco. E isso acaba machucando ele, aí ele se afasta da pessoa. Aí ele fica nesse ciclo. Eu tentei entender, investigar as raízes desse problema. Só que ele não falava, tudo que ele falava tudo que eu perguntava ele dizia, não aconteceu isso. Não, tudo correu bem na minha infância, na minha vida, não aconteceu nada para que ele possa ter adquirido esse padrão. Aí ele dificultou muito, não tinha o que eu pudesse fazer para ajudar ele, né? Ele era extremamente fechado. Aí depois terminamos a sessão, ele até falou que estava mais leve, mais relaxado, né? Que ele estava muito tenso, aquela carga emocional, mas no outro dia ele veio e me mandou mensagem perguntando se eu conhecia ele me perguntou sobre outra técnica lá,
e perguntou se eu conhecia, porque já estava querendo ir para outra técnica. Ele é desse tipo, ele fica rodando várias técnicas, mas como ele é fechado, não tem resultado com nenhuma. Aí ele culpa os terapeutas e as técnicas, aí fica nesse ciclo. Aí eu falei para ele que não importa quantas técnicas ele fizesse, não importa o quanto o terapeuta fosse bom, ele não ia ter resultado algum, porque ele está fechado. E ele não queria, de alguma forma ele estava se protegendo, ele não queria que eu acessasse os problemas, né? O inconsciente dele, as feridas emocionais. Por alguma razão ele não queria que eu acessasse isso, então ele se fechou. Mas ao mesmo tempo ele queria a cura. E isso não tinha como acontecer, né? Mas aqui é o que a gente pode tirar de lição aqui. Ele não assumiu a responsabilidade dele, né? Ele botou a culpa nas técnicas e nos terapeutas por não serem bons o suficiente para ajudar ele. Mas ele não percebeu que ele não estava fazendo a parte dele em se abrir. Porque é fundamental para o cliente se abrir para limpar, né? Curar seja o que for dentro dele, para ele ter o resultado. Só que ele preferiu se fechar e botar a culpa nas técnicas e nos profissionais. Então ele deve estar nessa vida até hoje, de procurando terapeuta, não tendo resultado e botando a culpa neles. Esse é o primeiro caso. Agora vamos para um outro atendimento que eu fiz, que era sobre foi uma mulher. Ela estava muito mal, se sentindo muito mal, magoada, triste, depressiva, porque o homem que ela ama e que é o pai do filho dela, né, não quis mais saber dela, não quer mais contato com ela e se afastou dela e ainda sente raiva dela. Ela me disse que acredita que as causas disso são energias negativas que alguém mandou para eles, talvez por inveja. E que alguém contou isso para ela, ela acreditou nisso. Aí ela conseguiu algo fácil, alguém para jogar a responsabilidade, né, desse problema dela. No caso, essas energias supostas, energias negativas que ela disse que estavam atrapalhando o relacionamento dela. Sendo que ela me contou a história dela. Eu não vou dar detalhes aqui, né? Vou preservar ela. Não vou dizer o nome nem os detalhes do que ela me disse, mas basicamente ela teve atitudes e fez escolhas erradas que magoariam qualquer pessoa, né, que estivesse na pele dele, né, no lugar dele. E dá para entender perfeitamente porque ele ficou chateado. Então ela fez essas escolhas que causou essa a reação dele, esse afastamento. Só que ela não percebeu que não eram as energias negativas que causou aquele problema para ela, e sim essas atitudes, essas escolhas. Se eu pudesse contar aqui, ficaria bem óbvio para vocês, né, que o que ela fez, qualquer um poderia se afastar dela. Esse homem, né, o pai do filho dela, até chegou a alugar uma casa para eles morarem juntos. Isso mostra que ele gostava dela também, né? Só que, devido a essas situações de responsabilidade dela, ele teve essa reação e se afastou. Só que ela chegou até a reconhecer um pouco, assim, não completamente, mas um pouco, sobre a culpa dela. Mas a maior culpa ela botou nessas energias que não faz muito sentido. Mas ela conseguiu tirar a responsabilidade dela, porque claramente ela colheu o que ela plantou e não tem energia nenhuma. Se ela não tivesse tido essas ações, feito essas escolhas erradas, nenhuma energia, mesmo que existisse, se alguém quisesse fazer mal a ela, mandasse algum tipo de energia, não ia mudar nada, não ia atrapalhar o relacionamento dela. Mas ela optou por escolher jogar a responsabilidade para essa energia.
Ou seja, ela é um tipo de pessoa que também é difícil de você conseguir entregar algum resultado, né? Porque ela não se abriu em assumir 100% da responsabilidade do problema. Ela preferiu se apegar a essas energias para se proteger, né? Talvez ela possa poderia sofrer mais, sentir mais culpa pelo que fez e arrependimento, mas isso poderia ser resolvido. A técnica de energia de cura poderia limpar qualquer sentimento ruim. Ela poderia se sentir melhor, mas ela não estava focando nisso. Ela também chegou a dificultar um pouco o meu trabalho. E como resultado disso, não teve como entregar o resultado para ela. Porque eu não poderia jamais fazer a pessoa que ela gosta voltar para ela. E isso só ela pode fazer, né? Ela, com novas atitudes, com novas ações, tentar. E também não é certeza que consiga, né? Mas não tem como ela jogar a responsabilidade para cima do terapeuta, né? Ou para cima das energias negativas que ela decidiu se apegar a isso. Ou seja, também não foi possível entregar resultado para ela. E o último caso aqui de um homem que eu nem cheguei a atender, mas eu conversei com ele um tempo, né, para tentar entender, e foi me pedir ajuda. Que a maioria das pessoas me pedem ajuda pelo Instagram, né, pelo direct. Então, esse homem veio me procurar querendo fazer uma sessão de forma gratuita de cura energética, né? E ele me chegou a dizer que queria fazer uma sessão gratuita comigo para eu fazer a mulher que ele gosta voltar para ele. É como se ele acho que ele entendeu que o meu trabalho é igual aquelas pessoas que colam folhetos nos posts dizendo recupere seu amor, faça ele voltar em 3 dias. Algo que não faz sentido pra mim, esse não é meu trabalho. Eu quero ajudar as pessoas de forma real. Eu não estou aqui pra querer enganar clientes, dizendo que eu posso fazer tudo por eles, criando contos de fadas, né? Não é assim que funciona. Para você ter resultado, seja no que for, inclusive em um atendimento comigo de energia de cura, você tem que assumir sua responsabilidade, você tem que agir também. Não é receber o tratamento, limpeza, a cura e ficar de braços cruzados esperando as coisas se resolverem para você. Aí esse homem, ele achou que era assim que funcionava, né? Ele também, além de não assumir responsabilidade, ele estava no padrão de vitimismo, né? Que estava lá falando que queria fazer a sessão gratuita, porque ele não tinha dinheiro e que a mulher abandonou ele. Como se ele não tivesse feito nada para isso acontecer, né? A mulher não iria abandonar ele do nada, né? Ou ela fez alguma coisa errada, ou ela também pode acontecer de ela simplesmente entender que não gosta mais dele. E se esse for o caso, não tem o que fazer. Ele pode tentar fazer qualquer coisa, buscar outras pessoas que prometem recuperar o amor, consertar o relacionamento, mas não vai dar em nada. Se a pessoa não quer, ela tem o livre arbítrio. Ela não vai voltar para ele de jeito nenhum. E não tem energia que faça isso. O correto era ele curar as feridas, perceber o que ele fez. E se ele realmente não fez nada e ela simplesmente não quis mais ele, que ele se cure e desapegue, cure o apego, né? As mágoas, e deixa ela aí e arrume outra mulher, né? Que goste dele e que ele goste dela também, é claro. Mas não ficar apegado a alguém que não quer mais ele. Aqui nesses 3 casos, deu pra você entender um pouco, né? Sobre vitimismo, sobre não assumir responsabilidade. E que isso só atrapalha a sua vida, né? Se você for uma pessoa assim, reflita e pense nisso agora. Que você pode procurar profissionais e não vai ter resultados com nenhum deles.
Você tem que se abrir, assumir que tudo o que aconteceu, você tem responsabilidade sim. Se você passa por problemas que se repetem sempre, situações que nunca mudam, é porque você precisa mudar, você precisa curar, limpar algo em você. E fazendo isso, aí você vai, vive seu dia a dia, muda suas ações. Porque quando você limpa, facilita a sua mudança de comportamento, né? Porque se você tentar mudar seu comportamento na marra, você vai se sentir mal, vai ficar travado, você não vai conseguir fazer direito, porque aqueles pensamentos e sentimentos estão lá, não deixando você mudar. Mas quando você limpa, você até sente um desconforto, mas consegue mudar suas ações. Você muda seus padrões assim. Compreende? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Peço que você comente, deixe o like e compartilhe. E você entendendo esse conteúdo, você pode ter mais resultados com os meus vídeos de energia de cura, né, que estão aqui no canal. Você tendo essa consciência nova agora, você pode ter melhores resultados, tanto com esses vídeos gratuitos ou em um atendimento comigo, que eu vou deixar, caso você queira agendar uma sessão comigo, você pode acessar pelo e-mail ou pelo WhatsApp, que eu vou deixar aí na descrição, ok? Até mais.